Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão dessa ótima vitória do Palmeiras contra a equipe do Juventude lá em Caxias, deixando o Palmeiras ainda na liderança do Brasileiro. Além disso, estou trazendo um corte da ESPN, onde André Hernan traz informações de uma possível proposta que pode chegar no final da temporada brasileira, no meio da temporada europeia, do Manchester United, por Vitor Roque, cerca de 50 milhões de euros. E aí, será que vende? Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Fux. Porque no jogo na Libertadores, Palmeiras e LDU na última quinta-feira, tinha gente no Allianz Parque de olho no Bruno Fux, que é o Leicester, gente do Leicester da Inglaterra. Um scout do Leicester estava lá para assistir o Bruno Fux e se gostaram, aquele monitoramento, sabe, que você olha, você gosta do jogador, mas não fizeram proposta ainda, estão apenas de olho no Bruno Fux. Outros times do futebol europeu e também do exterior de outras ligas também estão de olho nele e querem para 2026. E aí o Fansport perguntou na nossa live sobre a questão da compra do Palmeiras do Bruno Fux. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro ao Verdão até o final deste ano, mas o Palmeiras já sinalizou, já definiu que vai exercer a opção de compra, que está avaliada ali em 3,5 milhões de euros, dá 20 e poucos milhões de reais. O Palmeiras já definiu isso. Vai comprar o Bruno Fux, está muito feliz com ele e vai seguir para 2026. E desculpa, tem para complementar, o Atlético tem interesse na permanência do Caio Paulista, que agora é Caio. Ah, agora é só Caio. Porque com o São Paulo ele teve mais espaço também. E é um tipo de lateral intenso que joga como ponta. Então, assim, há o interesse do Atlético Mineiro na permanência do Caio Paulista. E aí pode ter assim, não está sacramentado que vai acontecer isso, mas é uma possibilidade que é estudada dentro do Atlético de colocar ali o Caio Paulista como... Para bater o valor na hora da compra, né? Então o Felipe traz pra gente a informação de que o pessoal do Leicester veio ao Allianz Parque observar o Bruno Fux. Isso, além do Bruno Fux... Ele fez um bom jogo ali, né? Exato, além do Bruno Fux eles vieram observar outros jogadores, mas eles viram o Alan, por exemplo. O que o Alan fez no jogo. Só que o problema do Leicester é que eles são a segunda divisão inglesa. Então o orçamento não é aquele da Premier League, por exemplo. Não vai ser uma bagatela, entendeu? Não falaram em valores ainda, mas é um clube que monitora. Até a gente estava conversando antes de eu dar a informação. Muitos clubes eles vão nos jogos para observar, monitorar. Não quer dizer que eles vão oficializar uma proposta, mas que há um interesse, um monitoramento pelo Bruno Fux. Manda o scout puxa os números. Às vezes um scout trabalha para 2 clubes diferentes. Ah, tem, às vezes. E aí ele puxa a informação de um jogador e repassa para os 2 clubes. O pulmão do Fiuk chegou, hein? Aê, agora sim. Chegou e mandou aqui, ó. Felipe, obrigado pelo fim de semana. Ah, não é brincadeira, esse cara não. Obrigado, Não sei o que aconteceu, mas... pelas informações, pelos programas, por isso. O Bruno Andrade, ele dá meio um sorrisinho assim. Pagode. Então, mas o Bruno Andrade, o Bruno Fux, ele tem 26 anos. É pra ter esse mercado assim na Europa? Fácil, 26 anos ainda na flor da idade para jogar no futebol europeu. Já foi aquele tempo que para chegar aqui, claro que o ideal ainda é pegar lá embaixo com 18, 19, 20, ter toda uma rotação, joga no time B, tem adaptação, mas o Bruno Fux, que já tem experiência de futebol estrangeiro, também vale, leva em consideração isso. Aos 26 anos não me assustaria. Claro que não é a Premier League, é a Championship, é a segunda divisão, mas mesmo que fosse para a primeira divisão, eu não me surpreenderia, porque é bom zagueiro, é fiável, o valor também não deve ser nada muito acima da média, acima de uma loucura do futebol inglês, então não me surpreenderia. 26 anos eu diria que para a Europa, sobretudo para a Inglaterra, tá na hora certa. Ele tem que, talvez o Palmeiras tenha que se antecipar. É isso, Felipe? Essa compra para depois, eventualmente, se for sair negócio? O Palmeiras não tem pressa para antecipar essa compra, até porque está previsto em contrato que até o final do ano o Palmeiras pode exercer esse movimento. Ah, até o final do ano, tá. Então, o Palmeiras não tem sentimento de pressa. Vamos comprar o quanto antes. Não, está emprestado. No final do ano, se ele quiser já informou o Atlético que vai exercer a opção de compra. Então, e aí isso está no contrato. Então, não tem, a não ser que venha um clube e queira... atravessar no sentido de fazer uma proposta 3, 4, 5 vezes maior. E aí, mas a prioridade é do Palmeiras por contrato. Então, assim, o Felipe quer pagar 300 milhões.
mas o Bruno, o meu contrato é com o Bruno, então vem cá, vamos fazer? Ah, não, beleza, vou exercer, tá ali, vou pagar à vista os 3,5 milhões. Então, assim, é do Palmeiras. Então, por isso que se coloca uma cláusula de opção de compra, às vezes vira até obrigação de compra no final do empréstimo. Mas eu repito, o Atlético tem total interesse em fazer o negócio com o Palmeiras, porque tem o interesse na permanência do Caio Paulista. É engraçado como o Caio Paulista mudou de situação no Atlético, né? Porque ele é um cara que chegou muito contestado, todo mundo tava falando, porque o Palmeiras se deu bem no negócio. Ele era o terceiro reserva. Era o Arana, o Rubens, moleque que jogava, e o Caio Paulista. Verdade. Agora o Caio Paulista às vezes é até titular e o Arana esquenta o banco. É porque ele atua numa posição que ele é mais um ala no Atlético Mineiro. O Arana, ele atua como lateral esquerdo junto com o Arana e o Caio Paulista mais livre para jogar. Então acho que dá essa opção mais opção dentro de campo. Essa notícia do Fux é boa pro pessoal do Planeta Futebol colocar, hein? Sobre acho que foi o Luiz Alberto, o nome dele, no chat, que perguntou pra gente sobre Vitor Roque e United. Eu vou dar a visão United, Rubem Amorim, que eu conheço muito bem, treinador português que esteve aqui durante muitos anos no Sporting. O Rubem Amorim, atual técnico do United, do Manchester United, já tentou contratar o Vitor Roque para o Sporting em 2024, antes da ida do Vitor Roque para o Betis. Quando ele estava ali escanteado no Barcelona, o Rubem Amorim, que gosta muito do jogador, avalia muito bem o jogador, pediu a contratação, mas o Sporting, enfim, Sporting e Barcelona não tiveram sucesso na negociação, ele foi pro Betis, depois, enfim, a história toda nós sabemos, hoje deitando e rolando no futebol brasileiro. Dá para dizer sim, então, que o Rubem Amorim gosta do jogador, dá para dizer que o United equaciona contratar um atacante em janeiro porque o Sesco, recém-contratado, não tem funcionado. Isso não significa, eu não tenho informação que o United tem interesse, nem que vai tentar a contratação do Vitor Roque. Eu estou trazendo aqui o contexto Vitor Roque no olhar da Inglaterra, do United e do Rubem Amorim. O United busca um atacante para janeiro, o Rubem Amorim gosta do Vitor Roque. Agora, se tudo isso depois vai tornar uma negociação viável, não tenho informação, veremos nos próximos dias. E eu sei que vocês aí da redação têm o lado do Vitor Roque, né? Sobre o futuro, o que ele equaciona, a seleção brasileira, permanecer no Palmeiras, voltar para a Europa, enfim. É com vocês agora. O Vitor Roque vive a expectativa de uma convocação hoje. Vamos colocar a seguinte situação. Vitor Roque convocado hoje na lista do Ancelotti e possivelmente chamando atenção para disputar aí uma vaga numa Copa do Mundo pelo Palmeiras, isso é bom para o Palmeiras. Porque o cara, quando ele é convocado no clube, ele não precisa ir para uma vitrine europeia para poder chamar a atenção da seleção brasileira. Então isso seria muito positivo. O torcedor do Palmeiras pode até reclamar, falar, não gosta quando o jogador é convocado e tal, time, né? Desfalca o time, aquela coisa toda. Tem jogo contra o Santos, é importante na data FIFA, que é o jogo remarcado. Mas o Vitor Roque quer muito voltar para a seleção. O Vitor Roque, ele, quando chega no Palmeiras, eu me lembro de ter uma conversa com um integrante do staff do Vitor Roque, ele vai voltar um dia para a Europa. Só que, se falar isso, se ficar expondo isso, vai parecer que é um desdém com o Palmeiras. Sim. Palmeiras é ponte? Não é. Ponte de volta para a Europa? Não é. Mas assim, o Vitor Roque quer ser campeão pelo Palmeiras, quer marcar o nome dele no clube. A volta dele, para mim, já está sacramentada a ser aquele jogador que a gente se acostumou a ver no Atlético Paranaense e no Cruzeiro, já está sacramentada. Uma convocação iria coroar isso, iria dar uma acalmada nessa questão de será que é hora de sair? Será que é hora de ficar? O Palmeiras vai segurar ao máximo. O Palmeiras não tem interesse nenhum em vender o Vitor Roque, se desfazer do Vitor Roque. Entre Vitor Roque e Flaco, me arrisco a dizer com muita tranquilidade que um mercado vindo forte para cima do Flaco é capaz do Palmeiras fazer negócio, vindo uma oferta muito boa do que do Vitor Roque. Então, é por aí. Chegando uma convocação, isso seria positivo para uma permanência do Vitor Roque por mais tempo, já que o assédio europeu ele já está acontecendo. E a tendência é que o Flaco Lopes receba novas ofertas em janeiro, né? Apesar de ser uma janela de transferência mais fria na Europa... É pontual, né? Mas eu acho que o Flaco está muito valorizado e tudo
pelo que ele apresentou, seleção, convocação da seleção argentina, eu acho que vai pintar alguma coisa em janeiro para ele. Ô, Felipe, até mais, tá? Você vai lá pro Pucheta? Estou no Pucheta. Vai lá encontrar com o pulmão do Fiuk. Não, assim, o final de semana foi bom, mas eu vou falar um negócio, cara, vocês são muito bons. Porque o cara perguntou aqui se o Bruno Fux vai ser contratado. O Felipe já veio com a informação não só se vai ser contratado, como que o Leicester veio aqui observar. Sim. E aí perguntaram se o Vitor Roque pode ir para o Manchester United. O Bruno Andrade já traz a informação que o treinador já olhou para ele. O treinador já queria. Não que o Manchester United queira. Mas a gente já sabe, então o Bruno Andrade já traz a informação pra gente que é um cara que o Rubem Amorim gosta. Sim. Então é isso, pessoal. A gente traz... Vocês mandam as perguntas pra gente aqui, os caras respondem na hora. Atacante do United, essa busca por atacante do United depois vai entroncar na nossa informação sobre Endrick. Enfim, é mais pro fim da live, evidentemente, mas reforça a ideia de que o United busca um atacante para janeiro, mesmo tendo investido pesado no Sesco na última janela de transferências, Bruno. Assim, em ponto a ponto, Palmeiras e Flamengo disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou no sábado, venceu o Sport por 3-0. O Palmeiras devolve e retoma a liderança na noite deste domingo, vencendo então o Juventude por 2-0. Começamos com a Jalili Elias, que traz pra gente as atualizações do Palmeiras. Então hoje folga, porque o time só volta a jogar na quinta, é isso, Jalili? É isso mesmo, Bruno. Hoje o time do Palmeiras folga, né? Depois dessa viagem para Caxias do Sul. O Palmeiras foi lá, venceu o Juventude por 2-0, mesmo jogando com o time reserva. Claro, o Abel poupou os jogadores depois da virada histórica na Libertadores. Hoje o time está de folga e se reapresenta amanhã às 10 horas da manhã. Falando um pouco mais dessa vitória do Palmeiras ontem em Caxias do Sul, né? O Bruno Rodrigues abriu o placar para o Palmeiras no primeiro tempo e depois, na segunda etapa, o Felipe Anderson marcou um golaço, uma chapada no ângulo para sacramentar essa vitória do Palmeiras então fora de casa. O Palmeiras voltando a vencer depois dos 2 jogos. Na última rodada havia empatado com o Cruzeiro e na rodada anterior havia perdido para o Flamengo. Então agora o Palmeiras se prepara para o seu próximo compromisso, enfrenta o Santos nesta quinta-feira no Allianz Parque. Tem 5 jogos ainda pela frente até a final da Libertadores, lá no dia 29 de novembro também contra o Flamengo. Então Palmeiras e Flamengo em 2 disputas nessa temporada. Até lá o Palmeiras enfrenta o Santos nesta quinta-feira, depois visita o Mirassol, depois tem outro jogo contra o Santos, dessa vez na Vila Belmiro, jogo atrasado válido pela 13ª rodada, depois encara o Atlético Mineiro fora de casa e por último então encara o Fluminense no Allianz Parque, o último jogo do Palmeiras antes dessa decisão contra o Flamengo. O Palmeiras que quer muito esse tetracampeonato inédito do futebol brasileiro, assim contra o Flamengo, os dois são tricampeões, buscam então fazer história, esse time do Abel que já chegou na final de forma histórica, né? Primeira vez um time conseguiu reverter uma desvantagem de 3 gols em uma semifinal de Libertadores, mas fato é que o Palmeiras segue vivo também no Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Juventude, reassumiu a liderança que o Flamengo havia tomado no sábado, depois de vencer o Sport, né? O Flamengo dormiu na liderança, mas o Palmeiras foi lá em Caxias do Sul, venceu o Juventude e reassumiu, tem 65 pontos, 1 a mais que o Flamengo, Bruno. Boa, Jalili, obrigado, viu? A gente tem os números que mostram o percentual de chances de título. O que mais chama a atenção aí, pelo menos, é ver o Cruzeiro com menos de 1%. Eu fiz até uma pesquisa aqui no Instagram, o que o torcedor acha. O torcedor tá dando que o Cruzeiro tem 17% ainda, achando que ainda dá para o Cruzeiro ainda tá na disputa. Ali aparece o Palmeiras com 57, o Flamengo com 43. O Cruzeiro tá fora da disputa, vocês acham? É difícil o Palmeiras e o Flamengo, os dois perderem pontos, né? Não é nem só a questão do desempenho do Cruzeiro, mas é o Palmeiras e o Flamengo perderem esses pontos todos. É o desempenho do Cruzeiro que tem que beirar ali os 100%. E Palmeiras e Cruzeiro Palmeiras e Flamengo largarem muito, né? Assim, muito. E não vão largar. Os dois ainda têm um jogo a menos. Exatamente. O Palmeiras faz o jogo a menos contra o Santos e o Flamengo recebe o Sport. Recebe não, é fora, né? Agora é fora. É na Arena Pernambuco. Isso aí, que também deu polêmica. Logo depois do jogo contra o São Paulo. Ah, mas deu polêmica por quê também? Ah, porque a torcida do Sport queria na Ilha do Retiro. Queria na Ilha do Retiro e não queria na Arena Pernambuco. Exatamente. Bom. E só para te responder, eu já estou falando há bastante tempo. Vocês já falaram bastante tempo, não, né? Que inclusive teve corneta, né? Na nosso querido Instagram. Teve alvo? Ah, teve alvo, mas assim, não foi nada demais. Foi só o torcedor realmente defendendo ali, né? A paixão do clube dele. Eu só falei com sinceridade. Eu acho difícil, porque o Palmeiras e o Flamengo, né, não tem perdido muitos pontos, né? Fora o Flamengo que perdeu agora pro Fortaleza, né?
na rodada anterior. Não há mais confronto direto, exatamente, né? mas não é uma normalidade de perder pontos para os times lá de baixo. Então é difícil. O Cruzeiro precisava contar com isso. Então é difícil. Ele até teve a chance fazendo os 2 confrontos diretos, mas jogou fora, né? Jogou com o Flamengo fora, jogou com o Palmeiras fora, empatou os 2 jogos. Os 2. Né? E acabou, mas vai ser assim, né? Entre Palmeiras e Flamengo deve ser ponto a ponto, até Libertadores, até depois de Libertadores. O mês, né? Lembra o meme? Esse mês de novembro? É o mês. É o mês de novembro, Flamengo e Palmeiras aí, jogo a jogo, como o Abel mesmo falou, né? Poupando ali 8 titulares. Eu achei muito interessante o que o Abel falou em relação à questão de desgaste periférico e ao desgaste mental, né? Porque todo mundo fala, né, de fisicamente, que às vezes, por exemplo, tá? O Alan poderia ter fisicamente apto para jogar. Só que ele estava falando do desgaste mental, porque é realmente do que foi o jogo, né, a virada na quinta-feira contra a LDU e porque ele entrou com o time, né, com 8 modificações. E assim, o Palmeiras, no primeiro tempo principalmente, né, conseguiu ali jogar, tomar as rédeas, criar oportunidades. Foi mais no segundo tempo, justamente por conta do resultado já adverso, que o Juventude sai para o jogo e o Carlos Miguel vira o nome da partida. Mas assim, eu achei mesmo com 8 jogadores que não são titulares, eu achei que o Palmeiras fez uma boa partida e se mantendo ali, né, na liderança, analisando rodada a rodada, né, porque ele abriu a rodada na liderança, mantendo aí a diferença pro Flamengo. E é normal essa questão do foco, a gente falou do foco e da entrega, da mobilização, até no jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Exatamente. Que a gente falou, gente, é normal. O próprio Palmeiras contra o Cruzeiro também, não foi, Mari? Sim. Porque nesse momento da temporada, a gente pode avaliar por 2 aspectos, né? Essa questão de você poupar. O desgaste mental para o jogador, né? Como o Abel citou, e no caso do Alan, que é um jovem jogador, mas enfim, né? Nem ele nem o Gomes viajaram. É você também dar a oportunidade do jogador descansar esse lado, né? Assim, além de você não colocá-lo nas circunstâncias do jogo, porque assim, não era um jogo contra um adversário direto ou um clássico, enfim. Então você dá a oportunidade do jogador descansar, que é necessário, né? Além de mérito por ter feito uma grande partida, é necessário esse descanso mental, você minimamente desligar um pouco, né? Do que está acontecendo. E você, por outro lado, deixar quem tem a oportunidade de jogar nessas partidas também muito ligado. Sim. Muito ali, quase, né, no seu 100%, porque todo mundo vai ser importante nessa reta final de temporada. Assim. O Palmeiras briga muito nas 2 frentes. Enfim, final de Libertadores, o Campeonato Brasileiro ponto a ponto ali com o Flamengo, mas também muito presente na vida do Palmeiras. É realidade, de fato, que pode conquistar os 2 títulos. Então, vai precisar desse pessoal. E o Abel não colocou, assim, jovens jogadores que ele não utiliza na temporada. Felipe Anderson era titular até agora há pouco. Claro. Então, assim, Bruno Rodrigues voltando, entra na rotação. Então, são jogadores, o Aníbal, né? Exatamente. Assim. O Martínez, que, enfim, não foi bem, mas voltou a jogar, ganha a oportunidade. Carlos Miguel nem se fala, né? Porque na ausência do Everton tem que ter essa sequência e é ele mesmo. Então, fez bem o Abel. Eu já vou chamar o Rafa pra gente ver os jogos, Rafa, dos 2 times, mas assim, o Carlos Miguel é muito do que é essa esquizofrenia do futebol brasileiro. Eu tava vendo você falando isso no Fala Sim, você concorda comigo, Jailson? Concordo, é uma loucura. Futebol brasileiro... Eu sei que você vai falar... E a Mari tava falando aqui, mas eu só, Viola, meus parabéns, hein, Viola? Eu vi o que você fez aqui, meu compadre. Ficou bonito, hein? Viola, nossa câmera, que eu tava prestando atenção no que a Mari tava falando, mas eu também tava olhando ali o retorno. E dessa vez ele nem estilingou, né? Não, o movimento ficou bonito ali. Parabéns ali, Sport Center, os parabéns. Mas vai lá, chame o Rafa. Depois você assiste ali, você tava prestando atenção. Concentrado, a Mari tava concentrada, eu tava ouvindo, mas eu tava vendo ali, ó. Arrasou. Ficou bonito? Pô, tu vai ver. Que bom. Bonito mesmo. Então, mas eu tava falando do Carlos Miguel, porque contra o Flamengo e contra quem? Contra o LDU, era assim, não prestar. 6 gols. E tipo assim, ele não teve culpa. Não, o cara tomou 2 gols de pênalti, um com a Arrascaeta na frente dele e outro com o Pedro. Ele não teve, isso? Mas aí o chama-gol, ele não teve culpa em nenhum gol, basicamente. Mas aí é o chama-gol. É o chama-gol, tá zicado porque traiu o Corinthians. A gente não pode ter goleiro azarado. Não pode ter goleiro azarado, é isso. Aí o cara vai lá, vai bem contra o Cruzeiro. 3 jogos sem tomar gol, né? Vai bem contra a LDU aqui, não foi tão exigido, mas foi 3 jogos, Sim. né? E ontem isso tudo aí que você tá vendo, Mário, olha lá, ó. Exatamente. 12, 10 no alvo, 10 defesas, nenhum gol sofrido. Aí, assim, já virou...
A importância ali, né, desde que os dados foram coletados ali pela Opta, o goleiro que mais defesas difíceis fez pelo Palmeiras. Então isso há muito tempo, né? Tava ali Desde 2012. Desde 2012, exatamente. Tinha um recortezinho ali. Enfim, o Palmeiras, ele vai atrás só de jogador grande mesmo, assim. E o Carlos Miguel, ele é uma realidade. Ele sai daqui sendo uma realidade, ele volta a ser uma realidade. Vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do Palmeiras em cima do Juventude neste domingo. Abre aspas, Palmeiras roda elenco, por desgaste emocional e é letal para sustentar a liderança do brasileiro. Verdão troca 8 jogadores na escalação e vence Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, chegando a 65 pontos, sendo 1 de vantagem em relação ao Flamengo. Voltar a campo somente 3 dias após a semifinal da Libertadores exigiu do Palmeiras uma mudança quase completa de escalação para vencer o Juventude por 2-0. 2 atletas nem sequer viajaram, 8 foram novidades e mesmo rodando o time por desgaste emocional, teve uma atuação sem sustos para dar confiança e sendo letal para sustentar a liderança do brasileiro. Palmeiras abriu a rodada como líder, foi ultrapassado pelo Flamengo com a vitória sobre o Sport no sábado, mas recuperou o primeiro lugar ao vencer o Juventude com gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. Agora tem 65 pontos contra 64 do Flamengo. Uma atuação consistente e sem sustos do Palmeiras em que controlou a partida mesmo fora de casa, mostrando na prática que segue vivo na briga simultânea por 2 títulos na temporada, com o Brasileiro e a Libertadores. O time agora se reapresenta em São Paulo para se preparar para o jogo contra o Santos, quinta-feira, às 21h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, um resultado importantíssimo lá em Caxias. Palmeiras, que agora continua ali na liderança do Campeonato Brasileiro, descansou os seus principais jogadores, já pensando nesse clássico contra o Santos na quinta-feira. O Santos que vive uma situação delicada no campeonato, com grandes chances de entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas, até porque eles pegam a gente 2 vezes e ainda pegam o Flamengo. Então o Palmeiras está com o pulmão a todo vapor para encarar esse clássico, vencer e continuar aí na liderança do Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!